Oi, gente, vamos partir para a parte importante, aliás, a parte mais interessante da história, que é quando a gente faz a. Deixa eu rodar para cá para ficar melhor aqui para vocês verem. Que é a parte que a gente faz a ligação com a atualidade. Como eu disse, estudar história só vale a pena quando a gente consegue estabelecer uma relação entre o passado e o presente, a minha vida, aquilo que eu vivo, as relações sociais que estão imersas à sociedade que eu pertenço agora. Só assim eu consigo ir lá atrás e analisar a história. Então vamos fazer isso hoje e o assunto é Era Vargas. Vocês já viram algumas coisas sobre isso e hoje a gente vai fechar fazendo essa discussão. Bem, essa figura conhecida como uma figura mitológica que é Vargas, vamos falar sobre ele. Os avanços e retrocessos da Era Vargas. Até aqui a gente percebeu que Vargas ele tem uma identidade dual, ou seja, ele tem uma veia fascista, totalitarista e ao mesmo tempo populista, né? Então vamos entender como se constrói essas duas imagens de Vargas. Vamos fazer isso como? Analisando algumas fontes. Então a gente vai observar as imagens que vai passar aqui para vocês, para a gente poder perceber e analisar o que está acontecendo. Bem, a primeira imagem aí, gente, é uma imagem do movimento queremista, que vocês já devem saber o que é, né? Todo mundo queria Vargas, queria que Vargas continuasse no poder. Gente, eu vou fazer algumas perguntas sobre essa imagem. Primeiro, que tipo de manifestação é essa aí? É o que? Parece ser uma aglomeração de pessoas, né? Um evento, parece um evento em que todo mundo combinou de ir se encontrar no mesmo lugar, né? Um evento na rua em que as pessoas se juntam para poder pedir alguma coisa, né? Uma manifestação, vamos dizer assim. O que aparece escrito nos cartazes aqui? Vamos tentar perceber junto o que aparece escrito? Olha aqui. Queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria. Queremos Getúlio. Getúlio. Eu estou vendo aqui, tá? Getúlio Vargas, candidato dos operários. Queremos Getúlio. Então, isso está escrito nos cartazes. Por que naquele cartaz do cantinho ali fala que ele é um candidato dos operários? Por quê? Bem, certamente... Não vou discutir agora não. Vamos passar para outra imagem. Veja aí. Bem, vou começar perguntando a mesma coisa. Que tipo de manifestação que é essa? E vamos ver agora o que está escrito nos cartazes. Parece ser uma passeata, né? Uma passeata que as pessoas estão andando, né, em movimento, né? Com cartaz na mão escrito: fora o getulismo. É esse que a gente consegue ler aqui. Tem um outro ali que eu não consigo ler, mas é isso que está escrito resumidamente. Então é uma passeata que está falando que não querem Getúlio, está pedindo para ele sair, né? Por que será que essas pessoas querem o fim do período getulista? Por que será? Agora vamos tentar analisar essas duas imagens agora. Só um minutinho. As imagens que a gente acabou de ver, gente, são imagens de dois grupos de pessoas. Pessoas que gostavam de Getúlio e pessoas que não gostavam de Getúlio. Gente, a gente já sabe que Getúlio governa de 30 até 34 como chefe de governo provisório. De 34 a 37, ele governa como presidente, né, de 1934 a 1937, como a Constituição. E de 37 a 45, ele governa como um ditador, né, na ditadura do Estado Novo. Depois ele volta como presidente em 1951 e 1954. Então, nota-se que ele é uma figura que chama Era Vargas.
E durante todo esse governo, ele constrói essas duas faces, né? De que faz as pessoas gostarem e ao mesmo tempo também não gostarem dele. Então vamos ver agora, vamos analisar alguns outros documentos para a gente tentar entender por que acontece essas duas faces de Getúlio. Vamos lá. Vamos analisar algumas fontes. Primeiro, um texto falando sobre os avanços do período varguista, ou seja, o que a história, a sociedade considerou como coisas boas do governo de Vargas. Criação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, criação de empresas nacionais como a Vale, a CSN, a Hidrelétrica do Vale São Francisco, valorização do patrimônio histórico através de criação de órgãos como o SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que busca valorizar o patrimônio, a nacionalidade brasileira, a regulamentação do voto feminino, estabelecimento na educação, né, estabelecimento de ensino primário gratuito e o crescimento de 125% da indústria entre os anos de 1929 a 1939. Então, gente, por que esses fatores são considerados avanços? Por que a gente considera isso um avanço para a sociedade brasileira, um avanço para o Brasil? Hein? E qual é a relação entre esse texto aqui e a primeira imagem? Qual é a relação, gente? A criação da CLT, a unificação das leis de trabalho, né, trabalhistas, o voto feminino, a criação de estatais, gerou muito emprego, a unificação dessas e como é que eu falo? A consolidação das leis trabalhistas rendeu ao trabalhador salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, licença maternidade para mulher de até 6 semanas, uma educação melhor com ensino primário gratuito. Então, todas essas medidas, gente, abraçaram o trabalhador, beneficiaram muito o trabalhador. Então, é entendível, a gente consegue entender por que essa imagem foi uma manifestação a favor do Getúlio Vargas, cremista. E agora a gente vai ver um segundo trecho. Retrocessos do período varguista. Vamos colocar os pontos, então, primeiro aqui. A CLT não contemplou trabalhadores rurais, ou seja, teve uma segregação aí, né, uma separação. Promulgação da lei dos sindicatos, que submete os sindicatos ao controle do Estado. A criação do DIP, que é o Departamento de Empresa e Propaganda, que censura os meios de comunicação. A proibição do direito à greve dos trabalhadores. Obrigatoriedade da veiculação de propagandas a favor do governo, dissolução do Congresso Nacional, extinção dos partidos políticos, suspensão dos direitos políticos e das liberdades individuais e a criação da Delegacia Especial de Segurança Política e Social, o DESPS, que perseguia opositores do regime. E agora, gente, por que esses fatores foram considerados retrocessos? E qual a relação desses fatores com essa imagem aqui? Qual? Gente, censura, fim da liberdade política, fim de liberdades individuais, acabar com o direito de manifestar-se contra o governo, acabar com o direito à greve, repressão, controle, mortes, violência. Óbvio que isso é um motivo das pessoas não gostarem, né, desse governo. Então aqui se revela a face forte, totalitária, até mesmo com inspiração fascista de Getúlio Vargas. É uma ditadura, né? É uma ditadura. Então, aqui com esse documento a gente constrói a gente percebe esses retrocessos da política de Vargas. Agora nós vamos ler um terceiro texto, que é o mito de Vargas. O mito Vargas é o nome do texto, esqueci de colocar o título aqui, mas é o mito Vargas, que diz o seguinte: Vargas, durante essa longa trajetória, foi sendo identificado tanto por suas surpreendentes qualidades de estadista,
coragem, sabedoria e ousadia, como por suas características de homem comum, simpatia, malandrice, simplicidade, facetas que o aproximavam ao mesmo tempo dos grandes líderes do seu tempo e do povo brasileiro, o seu povo. Ficou conhecido como o pai dos pobres, o protetor dos trabalhadores, mas também como presidente em cujo governo trabalhadores foram presos, torturados e até mortos. Esse texto, que ele procura, como é que ele fecha a discussão? Ele mostra que, ao mesmo tempo que o Vargas era visto como o pai dos pobres, ele também era um excelente estadista, né? E muito forte, uma figura totalitária. Então ele mostra essa visão progressista de Vargas, mas também aquele que tira a liberdade. Aquele que desenvolve, mas também tira a liberdade. E esses fatos, eles colocam Vargas como um personagem ímpar na história, por ter tido todas essas visões em uma pessoa só e ter se perpetuado no poder por tanto tempo. O mito, né? É colocado na história como um mito. Foi reproduzida assim sua imagem, ok? Mas agora vamos à última parte, que é para fechar essa discussão, que é um pouco mais atual. Hoje nós passamos pela política brasileira, essa palavra não está muito guardadinha, né? Ao contrário, a gente tem ouvido falar muito sobre essa palavra mito, relacionada à política atual, principalmente ao presidente eleito atualmente no Brasil, que é o Jair Bolsonaro. Então, vamos falar um pouco sobre essas narrativas atuais, vou deixar para vocês pensarem. Essas narrativas atuais, que é o estudo do uso do termo mito em políticos. Qual que é a minha intenção? Que você consiga entender a partir do presente como que também foi construída a ideia de mito de Vargas. Tem semelhanças? Tem diferenças? Se sim, quais são? Ok? Se não, por quê? Primeiro, gente, eu coloquei aqui um documento, eu tirei da Amazon, um site de livros. É um livro que chama Mito ou Verdade. É um livro escrito pelo filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. E eles falam sobre o pai dele. E a capa desse livro, eu queria trazer uma fonte oficial para vocês notarem que na capa desse livro traz a palavra mito. Talvez relacionada à repercussão desse adjetivo para o presidente, né? A gente viu muito na eleição, quando você vê televisão, jornal, essa palavra aparece muito se referindo a ele. Ao mesmo tempo, nossa, apareceu um negocinho aqui no meio, não sei onde eu tirei isso. Coloquei aqui do meio uma outra partezinha da Wikipédia que eu tirei, em que fala o resultado da eleição, da eleição, né, de 2018, que elegeu o Bolsonaro. E nessa eleição, está dizendo que o resultado dessa eleição, ele foi eleito com 55,13% dos votos, vencendo o candidato Haddad, que tinha 44,87%. Se você for perceber, 55,3% é quase 50%, é 5,3% de diferença do segundo candidato, ou seja, foi uma divisão nessa eleição, houve uma divisão entre os votos, quase uma divisão, pouca diferença fez eleger o presidente. Então, olha, quero que vocês comecem a fazer a ligação que o Vargas não tinha essa divisão até hoje não tem essa divisão sobre a imagem dele para a história, se ele era bom, se ele era ruim, se todo mundo queria, se todo mundo não queria, metade queria, metade não queria, ainda tem uma confusão se ele era querido, se não era. Então, vocês conseguem estabelecer essa relação, como que se usa essa figura do mito na política, né? O mito nem sempre é porque todos gostam ou porque todos não gostam, né? Fica sempre essa divisão. E por último, coloquei esse documento aqui, que é uma capa da revista Veja, em que a capa está escrito o paradoxo Bolsonaro. O paradoxo Bolsonaro. Paradoxo, seja contradição. Está querendo dizer o contraditório Bolsonaro. Está querendo dizer que por trás desse presidente tem contradições.
Então, gente, o que eu quero que vocês fiquem pensando aí na cachola de vocês e sistematizem isso de repente para mim, um texto ou uma atividade que eu posso deixar para vocês. Existe como se constrói a figura do mito? Por que Vargas foi considerado um mito? E as características que fizeram de Vargas um mito, algumas se encaixam em características do governo atual? Existe relação entre essas duas figuras? E por quê? Se existe, por quê? Fica aí para vocês pensarem, tá bom? Até mais!